Sejam bem-vindos ao canal Vlog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato. Está começando mais um vídeo desse humilde canal, trazendo para vocês a parte 2 da biografia do AC/DC. Então já vou logo avisando, se você caiu aqui de paraquedas, pause esse vídeo e vá assistir a parte 1. Estarei deixando os links na descrição e também em algum lugar do vídeo aqui para você conferir. Se você já assistiu, então bora lá! Antes de começar, meros avisos. Bom, será os avisos que dei no começo da parte 1, mas se tiver alguém que não viu a parte 1 e ainda insiste em assistir, então tenho que falar. Bom, esse é um vídeo feito de fã para fã, com nada profissional, abordando os principais fatos da banda e sua trajetória através dos álbuns lançados. A descrição está com algumas fontes no qual eu usei para fazer esse vídeo. Se você quer se aprofundar no assunto da banda, eu não recomendo você apenas assistir esse vídeo, vai expandir os seus conhecimentos. Bom, recado dado, chega de enrolar, prepara o santo grau, fique tranks e vamos nessa! Bom, para dar sequência mesmo onde paramos, vou recapitular o que disse na parte 1. Bom, falei sobre a origem do AC/DC, desde o nome, os primeiros integrantes e shows. Foi dito sobre toda a discografia onde Bon Scott fez parte, até a sua morte em 1980, e aqui estamos. AC/DC teve diversas formações e nessa época estava estabilizado da seguinte maneira: Angus Young na guitarra solo, Malcolm Young na guitarra base, Cliff Williams no contrabaixo e Phil Hood na bateria. A morte de Bon Scott abalou os remanescentes do grupo, cogitando em até mesmo terminar as atividades do AC/DC, pois Bon Scott era a figura central da banda, um frontman virtuoso e que deu aquele tom específico para a banda que conhecemos até hoje. Mas a família de Bon Scott convenceu a banda a continuar e assim foi feito. Cogitaram alguns nomes para o vocal e o escolhido foi Brian Johnson. Entrou depois de algumas audições e por recomendações de fãs e produtores que passaram pela banda. Brian Johnson já fez parte de algumas bandas, mas a que ele teve mais destaque foi a Dirt, da década de 70. É através dessa banda que ele conheceu o AC/DC durante os turnês na Europa, na época do Bon Scott. Dirt é uma banda foda, vale a pena dar uma chance, até mesmo porque ele tem um tom diferente do AC/DC. Recomendo muito você conferir outras versões do vocal de Brian Johnson. Bom, voltando para o AC/DC, depois da entrada de Brian Johnson, a banda recebeu críticas por arrumar em pouquíssimo tempo um outro vocalista para substituir Bon Scott. Para alguns foi uma manobra ousada, mas para outros foi algo que deu muito certo. AC/DC terminou de gravar o novo álbum que começou ainda com Bon Scott. O álbum foi gravado dessa vez no Compass Point Studios nas Bahamas, produzido por Mutt Lange. Assim, em 1980 é lançado o aclamadíssimo álbum Back in Black, em menção em um tributo a Bon Scott, principalmente com a música Hell's Bells, que é um hino da banda. E por falar em hinos, esse disco parece uma coletânea. You Shock Me All Night Long, Shot to Thrill, Back in Black, etc, etc, etc. O álbum é muito foda.
Para a divulgação do álbum, AC/DC fez uma grande turnê, levando consigo na bagagem um sino que reza a lenda tinha toneladas de peso, somente para tocar a música Hell's Bells. O álbum fez o que muita gente duvidava, superar o seu antecessor, Highway to Hell, apesar que até hoje divide opiniões dos fãs qual é o melhor. Enfim, AC/DC conseguiu chegar ao topo. Nos dias de hoje, Back in Black é o segundo álbum mais vendido de todos os tempos. No final de 1980, ainda aproveitando o hype de Back in Black, o AC/DC estava preparando o lançamento de um novo álbum, e ele veio em 1981 com Fortress About to Rock, mantendo a mesma pegada do antecessor. Destaques para Let's Get It Up, Snow Bullet e a faixa título. O álbum recebeu ótimas críticas e vendagens. Agora definitivamente AC/DC era uma das maiores bandas de rock do mundo. Porém, com as vastas turnês cansativas, o clima entre os integrantes já não estava indo bem e veio à tona em 1983. O baterista Phil Rudd estava com problemas por vícios de álcool e reza a lenda também por drogas, o que resultou em uma briga com Malcolm Young, sendo substituído pelo baterista Simon Rudid. Além dessa troca, também teve a saída do produtor Robert John Nutt, responsável pelo sucesso dos últimos 3 álbuns do AC/DC. Acontece que o manda-chuva da banda, o Malcolm Young, resolveu produzir o próprio disco da banda, e ele saiu em 1983, o Flick of the Switch. O disco foi um fracasso comercial comparado com os últimos lançamentos. Teve boas críticas, mas não empolgava. Foi um lançamento bem morto, rendeu uma turnê de divulgação, mas infelizmente não foi dessa vez. Destaque mesmo só para a faixa título do disco, tocada até hoje em alguns shows. Foi o primeiro pequeno tropeço da banda, mas vamos entender, né? Nem sempre tudo é flores. Apesar das críticas, eu considero esse álbum bom. Porém, os outros é tão foda que sempre tem que ficar um menos destacado. Digamos que seja esse álbum. No ano de 1984, AC/DC começou a composição e gravação de um novo álbum. Nesse mesmo ano também é lançado o EP Jailbreak, pois não sei se vocês lembram, essa música, que é um dos hinos da banda, não foi lançada em nenhum disco no exterior, apenas na Austrália, e esse lançamento serviu para colocar o AC/DC em evidência novamente. Em 1985 é lançado o álbum Fly on the Wall, superando seu antecessor em termos de críticas e vendagens, porém ainda não era empolgável conforme tempos remotos. Apesar disso, esse álbum teve destaques, os clipes, que eram como se fosse uma história única. Fly on the Wall foi mais uma vez produzido pelos irmãos Angus Young e Malcolm Young, e já era fato que AC/DC precisava de um terceiro para botar ordem na casa quando o assunto era disco novo. Também em 1985, AC/DC veio tocar na primeira edição do festival Rock in Rio, fazendo um show memorável, digno do festival.
Em 1986, AC/DC é chamado para fazer parte da trilha sonora do filme Maximum Overdrive, do mestre da literatura de terror e suspense Stephen King. Foi produzido então o álbum Who Made Who, onde contém algumas músicas inéditas, como a própria faixa título e alguns hits que fez parte do filme. Se o filme é bom, ainda não sei, mas o que foi um novo gás para o AC/DC, isso foi. Após isso, AC/DC fez alguns shows e deu um tempo, voltando apenas em 1988. Malcolm Young se afastou da banda por problemas de saúde e no seu lugar entrou seu sobrinho Steve Young. Bom, nesse mesmo ano é lançado o álbum Blow Up Your Video, superando os últimos lançamentos. O álbum foi produzido pelos velhos conhecidos Harry Vanda e George Young. Na época, o baterista Simon Wirth saiu da banda, já não estava agradando o AC/DC e seu destino foi tocar junto com a banda de Ronnie James Dio, um maluco aí que toca umas músicas bem legal. No seu lugar entrou um batera que curto muito, o Chris Slade, e a porta da década de 90 já estava batendo e vocês sabem, virou a década, algo muito louco acontece com as bandas de rock e com o AC/DC não foi diferente. Em 1990 é lançado o álbum The Razor's Edge. O disco foi de cara para o topo das paradas e AC/DC estava de volta para os holofotes ligados no 220, produzido por Bruce Fairbairn, que já trabalhou com bandas como Aerosmith e Bon Jovi, trouxe destaques como Thunderstruck, Money Talks e a faixa título, entre outras músicas. A turnê de divulgação desse álbum foi a maior já realizada, com toneladas de equipamento, formato que conhecemos até hoje e virou tradição, como o sino, os canhões, a Rose, o strip de Angus, etc, etc, etc. Em 1992, lançou um ao vivo onde mostra todos esses elementos e músicas dos tempos remotos de Bon Scott. O disco vendeu muito e recebeu ótimas críticas. A versão VHS e mais tarde DVD também teve ótimas vendagens, que chegaram a ser em termos astronômicos. Logo após, o AC/DC fez um single chamado Big Gun para a trilha sonora do filme Last Action Hero, que aqui no Brasil ficou conhecido como O Último Herói Americano, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, single no qual ficou em primeiro lugar na Billboard e tocou diversas vezes nas rádios. Referente ao filme, vale muito a pena você ver, se ainda não viu, veja, principalmente se você curte comédia. Em 1994, o AC/DC encerrou as atividades com o baterista Chris Slade, com o argumento que ele não tinha bem o ritmo da banda, fato que deixaria os fãs e principalmente o próprio Chris Slade um pouco puto. Porém, quem estava de volta era o antigo baterista Phil Hood, que estava recuperado do vício de álcool depois de fazer tratamento. Assim, a banda foi para Los Angeles gravar seu novo álbum. Em 1995 é lançado o álbum Ball Breaker. Recebeu críticas mornas, deixou o público bem dividido, apesar do hino consagrado Hard as Rock.
apesar do hino consagrado Hard as a Rock, que rendeu um clipe super foda. Esse álbum também foi bem aceito pelos fãs devido à volta da formação considerada clássica da era Brian Jones. Esse álbum rendeu uma turnê em todo o globo. Esperando passar a transição do vinil para CD, o AC/DC deu um tempo a mais para lançar material novo na praça. Nesse meio tempo, no ano de 1997, foi lançado um box chamado Bonfire em homenagem ao falecido vocalista Bon Scott, contendo 4 discos remasterizados, entre eles o Back in Black, alguns clipes, uns ao vivo, enfim, é um item indispensável para um bom fã de AC/DC. Em 2000, AC/DC lançou o álbum Stiff Upper Lip, produzido por George Young. Depois de 5 anos, o novo disco de AC/DC foi bem recebido pelos fãs. Nele é evidente o destaque para Angus Young, que dessa época já era consagrado um mito nas guitarras. Para a divulgação foi feita uma turnê mundial a nível de AC/DC e o mundo agradeceu mais um álbum dessa gloriosa banda. Em 2002, AC/DC assinou contrato com a Sony Music, que lançou a discografia da banda remasterizada com encartes ricos de imagens. Alguns viam com faixas bônus, fato que alimentou ainda mais as vendagens de todos os álbuns. Após isso, AC/DC continuou sempre sendo AC/DC, ainda com a mesma formação, fazendo shows e imitando como sempre, até surgir boatos de gravação de um novo álbum e que esse seria do mesmo patamar que Back in Black. Segundo entrevista dos integrantes e especulações de revistas do gênero, estavam relatando que AC/DC estava compondo como se fosse na década de 80 e coisas do tipo. Até que em 2008 é lançado pela gravadora Columbia Records o álbum Black Ice, que puta que pariu, foi confirmado sim que os rumores eram verdadeiros. Black Ice entra fácil no top 5 de melhores álbuns do AC/DC e nele foi apresentado o hino para a nova geração, a música Rock and Roll Train, que tocou em loop nas rádios rock daquele ano. Logo no lançamento, o álbum foi para primeiro lugar em 29 países. E também o hype desse lançamento foi para 2009 também. AC/DC foi consagrado pela primeira vez com um Grammy pela música War Machine, também do álbum Black Ice. E vai me dizer que esse álbum não é foda, tão foda que rendeu um DVD intitulado Live at River Plate, mais um item indispensável para um bom apreciador de boa música. Em 2010, AC/DC estava em uma trilha sonora para mais um filme, dessa vez era o Iron Man 2, aqui no Brasil como Homem de Ferro 2, rendendo uma coletânea com maiores sucessos da banda, lançamento que conquistou mais uma vasta geração de fãs. Em 2014 foi anunciado pelo site oficial do AC/DC que o guitarrista Malcolm Young estava afastado da banda por problemas de saúde, para não dizer que infelizmente se aposentou, deixando a liderança da banda para o seu irmão Angus Young. No seu lugar entrou seu sobrinho, que já pertenceu à banda, o Steve Young, lembra dele? Enfim, ele substituiu Malcolm Young pela segunda vez, mas infelizmente por definitivo. Outra baixa nessa época foi o baterista Phil Hood, que se afastou da banda por problemas judiciais, proibido de sair do país.
foi acusado de ameaça de morte para 2 pessoas, mandato de assassinato, posse abusiva de entorpecentes e maconha e por aí vai. Eu sei que ele ficou muito encrencado com a justiça. Em seu lugar entrou o baterista Chris Slade. Lembram dele também, aquele carequinha? Bom, estava de volta e nada mais justo, hein? Acho que a única pessoa que poderia substituir Phil era exatamente ele. Enfim, com essa formação é lançado em 2014 o álbum Rock or Bust. Na mesma pegada que Black Ice, vendeu bem, teve ótimas críticas, até mesmo alguns dizendo que esse é melhor que o antecessor, tendo como grande hit e carro-chefe do disco a própria faixa título. Apesar de ser o primeiro álbum sem o guitarrista fundador Malcolm Young, o disco agradou muitos fãs, também pelo apego ao querido guitarrista que, segundo fontes, estava tendo início de demência, infelizmente confirmando de vez a aposentadoria de nosso herói. Rock or Bust teve como de costume uma turnê mundial, porém um pouco menos frenética. Até que chegamos em 2015 e foi anunciado também que Brian Johnson estava se afastando da banda por problemas auditivos. O médico proibiu dele cantar, mais especificamente proibiu de subir no palco, pois ia agravar o seu problema na audição. Brian Johnson anunciou seu afastamento apenas nos palcos, porém não descartou trabalhar nos estúdios com a banda, então ao vivo mesmo, e acho que já era. No seu lugar foi especulado algumas bandas covers para o vocalista entrar no lugar e completar a turnê, porém Axl Rose, o vocalista da banda Guns N' Roses, para quem não conhece, já deixo aqui a indicação para vocês assistirem a biografia do Guns N' Roses, que fiz e tá foda, hein? E auto-convidou para ser o vocalista da banda, terminando essa turnê, e o convite, lógico, foi aceito. Suas apresentações ao vivo dividem muito a opinião dos fãs, tanto do AC/DC como do Guns N' Roses. O fato é, né, que Axl Rose foi uma das pessoas mais indicadas a assumir esse vocal pela grandeza do AC/DC. Outra baixa para a tristeza dos fãs do AC/DC é que o baixista Cliff Williams anunciou a sua aposentadoria e nos resta agora da formação clássica Angus Young, que mesmo nos tempos atuais está tocando muito e agitando como nunca, porém infelizmente a maré está contra ao futuro do AC/DC. Bom, e em termos de história da banda, até a gravação desse vídeo eu vou ficando por aqui. E agora vamos falar dos membros e ex-membros. E galera, só vou falar dos principais, pois é muita gente e esse DC teve muitas trocas de membros, principalmente entre baixistas e bateristas. Enfim, começando com os ex-membros. Dave Evans, australiano, nascido em 20 de julho de 1953, foi o primeiro vocalista do AC/DC, não chegou a gravar nenhum álbum, ficou na banda entre 1973 a 1974. Mark Evans, australiano, nascido em 2 de março de 1956, ele era o baixista do AC/DC e ficou na banda entre 1975 a 1977. Bon Scott,
Escocês, nascido em 9 de julho de 1946, foi o vocalista do AC/DC, um dos principais integrantes responsável pelo sucesso da banda na década de 70. Deu voz a diversos clássicos da banda, no qual ficou entre 1974 a 1980. Infelizmente faleceu em 19 de fevereiro de 1980, aos seus 33 anos de idade, por asfixia alcoólica. Simon Willett, não sei se é assim que pronuncia a porra desse nome. Enfim, ele foi o baterista do AC/DC entre 1983 a 1989, nascido em 19 de junho de 1963 na Inglaterra. Já tocou em diversas bandas, destaques para o UFO e a banda do Dio. Phil Hood foi o baterista do AC/DC que mais se estabeleceu, considerado o batera da formação clássica, apesar de não ser o primeiro a entrar na banda. Ficou entre 1975 a 1983, depois voltou em 1994 até 2015. Saiu para resolver algumas tretas judiciais e sua volta é imprevisível. Ele nasceu em 19 de maio de 1954 na Austrália. Malcolm Young é o guitarrista e fundador da banda, que dispensa apresentação. Nascido em 6 de janeiro de 1963, com dupla cidadania escocesa e australiana, se afastou do AC/DC por início de demência em 2014 e parece que não mais vai voltar. Brian Johnson é o vocalista do AC/DC desde 1980 até 2016. Pegou a difícil função de substituir Bon Scott e cumpriu muito bem o seu papel. Nascido em 5 de agosto de 1947 na Inglaterra, atualmente ele está afastado por problemas de saúde, mais especificamente no seu ouvido, e a sua volta aos palcos é imprevisível, porém ele não descarta a volta nos estúdios. Bom, na banda atual temos Cliff Williams, é o baixista do AC/DC, nascido em 14 de dezembro de 1949 na Inglaterra. Entrou em 1977 e nunca mais saiu, porém infelizmente ele anunciou a sua aposentadoria. Chris Slade é o baterista do AC/DC com duas passagens, uma em 1989 a 1994 e outra em 2015 até hoje. Nascido em 30 de outubro de 1946 no país de Gales, Reino Unido, sua marca registrada é 2 surdos, um em cada lado na altura de sua cabeça, e cara, é muito foda ele tocando. Steve Young é o atual guitarrista base do AC/DC, sobrinho dos irmãos Young da banda. Então, se tem o sobrenome, pessoa mais do que indicada a substituir Malcolm Young depois de sua saída. Teve uma passagem rápida em 1988, nascido em 11 de dezembro de 1956, também escocês e australiano. Angus Young, preciso comentar? Considerado um dos melhores guitarristas do mundo, é o garoto propaganda do AC/DC. Atualmente assumiu a liderança do grupo conforme o afastamento de seu irmão, nascido em 31 de março de 1955. E também temos um integrante convidado para fazer os shows, que é Axl Rose. Então, ele não vou apresentar aqui, é mais fácil você assistir a biografia do Guns N' Roses, que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? E AC/DC, o que dizer dessa banda que rasgou gerações, nos presentearam com diversos clássicos, não só na história do rock, mas também na história da música. Infelizmente é subestimado por muitos por sempre tocar no mesmo ritmo, a mesma coisa, porém, ao lado de Slayer e Motorhead, é uma daquelas bandas que não larga sua receita de tocar por nada nesse mundo. E é isso no mundo do rock que é muito foda.
Infelizmente, no cenário atual, é inevitável não pensar no fim das atividades da banda. Viva uma das maiores bandas do mundo, no qual dispensa comentários. Enfim, galera, essa é mais uma biografia do canal Flog Rock e peço carecidamente, deixe seu like se gostou, isso ajuda muito e vocês não têm ideia. Apesar de ser um humilde vídeo, dá muito trabalho fazer essa bagaça, desde estudo, roteiro, edição, renderização e upação. É trampo da porra, então dê valor a esse tipo de conteúdo no YouTube. E para ajudar, compartilhe esse vídeo entre outros para espalhar a boa nova, ou seja, espalhar a santa palavra do rock. Críticas, sugestões e observações dos comentários. Se não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva-se. Eu vou ficando por aqui. Falou e tchau!